meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, está no canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha neste canal. Nós vamos conversar um pouco sobre o livro A Loucura do Mel. Algumas informações para vocês, para a gente já começar a falar sobre a história. Ele é das autoras Jodi Picoult e Jennifer Finney Boylan. É até interessante a forma como esse livro foi escrito, a título de curiosidade. Depois eu estava lendo uns agradecimentos, né? E aí a Jennifer conta que ela sonhou que estava escrevendo um livro com a Jodi. E aí ela postou isso no Twitter, né, no X. E lá a Jodi entrou em contato com ela e aí rolou o que rolou, né? Estamos aqui com A Loucura do Mel. O poder de um sonho, galera. Divulgue seu sonho, pode ser que ele se torne realidade. Isso é bem bacana, né? Ele tem 546 páginas, ele é do ano de 2024 e foi publicado aqui pela editora Verus. Ele está ali dentro do gênero suspense e eu classifiquei ele com 3,5 estrelas. É um suspense leve, tá bom? Tá ali dentro investigação policial, um suspense de leve, né? Vamos lá, qual é o lance aqui desse livro, gente? É a história da Olivia e da Lily. São duas mulheres, uma já é mãe, a mãe já é adulta, enquanto a outra é só uma jovem adolescente. A Olivia já é a mais velha, a Lily é a mais jovem, né? E a história delas vão se cruzar porque a Lily ela vai acabar sendo assassinada. E o filho da Olivia, que era o namorado da Lily, vai ser acusado de assassinar a Lily, né? E qual é o lance todo aqui, gente? O Asher, né, que é o filho da Olivia, né? O livro vai começar logo assim, logo no início a gente vai conhecer a Olivia, que é uma apicultora, ela cuida ali da fazenda que ela herdou da família, e ela tem esse filho que é o Asher, eles dois vivem juntos, ele já é um adolescente, ele já é quase um adulto, ele tá se formando ali na escola, ele é um garoto proeminente, muito bonito, popular, né? Aquele clássico garoto de filme americano da sessão da tarde, em que a líder de torcida se apaixona e que ele é o melhor do time de futebol, o quarterback, enfim. É basicamente isso, né? Só que ele não joga futebol americano, ele joga hockey. Mas ele é um rapaz assim muito popular, muito conhecido e muito querido, né? E a Lily é uma jovem que acabou de chegar na cidade, tem um pouco menos de um ano que ela chegou, acho que tem uns 6 meses quando ela chega. E o Asher logo se apaixona por ela e eles dois acabam vivendo uma história muito bonitinha, muito fofinha de amor. Eles ali são completamente apaixonados. A mãe conhece, as famílias conhecem, né, os namorados, o namorado, enfim. E aprovam um relacionamento, mas é aquilo, né? Um relacionamento juvenil, adolescente, não tem nada muito. E há pouco tempo, né? Deve ter, sei lá, uns 6 meses que eles estão juntos. E aparentemente tudo é perfeito e eles têm uma boa relação. E a Lily, ela tem uma boa relação também com a Olivia, então tá tudo muito bem. E a Olivia, como eu falei, ela tá ali cuidando das abelhas, da família, ela tem essa questão do mel e tal, que daí que vem toda essa comparação, a loucura do mel, né? Porque ao longo de toda a história, a autora ela vai fazendo paralelos com as abelhas e todo o lance relacionado ao cultivo do mel e à produção do mel, né? E é bem interessante, isso é muito bacana dentro do livro. E a Lily, voltando à Olivia, né? Ela tem um histórico de violência familiar, né? Ela saiu de um casamento onde ela sofria violência doméstica, né? E ela sai desse relacionamento com um cara que era um médico muito rico e ela vivia ali com ele a princípio uma história de amor maravilhosa, só que isso logo acabou, né? E ele mostrou a verdadeira face de quem ele era. Então ela decide fugir com o filho e ela sai dali, termina com aquele relacionamento porque ela precisava ficar viva, né? Então ela vai criar o filho dela e ela cria muito bem o Asher, né? Ele é um garoto, como eu disse pra vocês, o sonho de todo adolescente. Perfeito, maravilhoso, perfeito. E aí ele conhece a Lily, né, que chega na cidade, eles se apaixonam e eles vão viver a história deles de amor, tudo bonitinho, maravilhoso, aparentemente.
A Lily é uma jovem que ela tem alguns segredos que a cercam. Por que ela chegou naquela cidade? Ela tá junto com a mãe dela apenas. Ela não tem um bom relacionamento com o pai. A princípio, ela diz que o pai dela está morto, mas ele não está. Eles têm um péssimo relacionamento. E ela guarda um segredo, que ao longo do livro vai ser revelado. E pra mim foi a bomba da história, né? Que foi o que fez o livro ganhar meia estrela a mais, né? Porque ele tava muito morno. Mas quando foi revelado isso, ficou bem mais interessante. E assim, ela tem vários mistérios que cercam a vida dela, mas ela vive como se uma vida comum, né? Uma adolescente comum que acaba se apaixonando e tudo mais. E um belo dia, ou péssimo dia, melhor dizendo, ela é encontrada pelo Asher em casa. Ele vai até lá na casa dela. Eles tinham tido uma briga um tempo atrás. Eles não estavam se falando, alguns dias, né? Eles tiveram uma confusão. Eles não estavam se falando. Ele vai até a casa dela e quando ele chega até a casa dela, ele encontra ela toda ensanguentada na escada de casa. E aí ele liga pra polícia, sei lá, acho que não é ele que liga pra polícia, é a mãe dela que chega em casa e liga pra polícia. E, enfim, Lily acaba morrendo, logo nas primeiras páginas do livro. E o Asher, obviamente, acaba se tornando o principal suspeito. Ele vai ser preso, ele vai ser investigado, e aí a história, enfim, vai acontecer em um paralelo entre o presente e o passado. No presente, a gente vai ver a Olivia vivendo todo esse drama como uma mãe que tem o seu filho preso por uma tentativa de homicídio, por um homicídio, né? Não é nem uma tentativa mais, mas sim por um homicídio, e podendo passar a vida inteira na cadeia, né? Não tem, acho que ali não tinha a pena capital, mas tinha prisão perpétua. Então o menino que acabou de fazer 18 anos sendo preso e prestes a passar a vida inteira dentro da prisão, e ele alegava que não tinha feito nada, que quando ele chegou ali na casa, ali ele já se encontrava daquele jeito. Então, e ele não foi o responsável por nada daquilo, né? Só que ele precisa provar isso. E tudo leva a crer que ele realmente fez aquilo, né? Então a gente vai ter a Olivia vivendo todo esse drama, né? Ela tem um irmão que é um advogado criminalista, que é, enfim, muito propício, né, pra história. E ele é vendido pra gente como leitor, como um dos melhores criminalistas da região, né? E ele é um cara que já se envolveu em casos muito importantes a níveis nacionais, então ele não é qualquer um ali no meio, né? Ele é o cara, ele é o bom, né? Então ele vai, obviamente, defender o sobrinho dele. Ele é casado com uma mulher que também é uma investigadora, né? Então ela vai também estar ajudando ali, né? Ajudando, obviamente, o sobrinho. Então a gente vai ter ali pessoas especializadas para estar trabalhando no caso do Asher. E em paralelo, né, a esse presente, nós vamos ter a história da Lily sendo contada do momento em que ela morre para trás, né? Então aos poucos a gente vai conhecendo a Lily. A gente vai entendendo o relacionamento dela com o Asher, como ela se apaixonou por ele, tudo que eles viveram juntos. E mais para trás, né? Até chegar uma questão da infância dela e do relacionamento com o pai dela, que é bem complicado, né? E ao longo do livro a gente vai entender os motivos disso acontecer. E assim, o livro é bacana. O que eu achei, agora falando sobre a minha opinião sobre essa história, o que eu achei de interessante dentro desse livro, primeiro vou falar sobre a visão da Olivia como mãe, né? Ela é uma mulher que tem um histórico de violência familiar, de violência doméstica. Ela era agredida pelo próprio marido, então ela tem vários gatilhos que ela carrega com ela. E quando ela vê o filho dela numa posição de agressor, é complicado para ela primeiro aceitar, né, essa situação e entender, e ela fica naquela assim, será que o meu filho ele seria capaz? Porque o homem com quem eu fui casada, que é o pai dele, nunca deu sinais disso, até o dia em que ele fez. Mas assim, a primeira é aquela coisa, né, gente? A vítima, ela sempre se acha culpada pela situação que ela está vivendo. É um negócio que te atinge não só fisicamente, mas é um nível mais profundo psicologicamente. Porque eu acho que as feridas que aparecem no corpo, elas saram muito mais rápido do que as feridas mentais.
Então, mesmo já tendo passado anos que ela se libertou daquele relacionamento, quando ela vê o filho dela nessa posição de impossível agressor, aquilo tudo volta para ela de uma forma absurda, ao ponto de ela questionar, duvidar, né? Duvidar mesmo do próprio filho e se questionar, será que ele poderia? Afinal, ele é filho do fulano. Essas coisas, será que passam de pai para filho? Então é uma situação complicada, sabe? Enquanto que a Lily, ela tem. Ela só. Eu acho o mais legal nela e na construção da personagem é que ela só queria ser ela mesma, sabe? Sem drama e sem nada, mas o drama cercava a vida dela, os preconceitos cercavam a vida dela. Então é muito difícil ela conseguir se libertar disso. Ela só queria viver a vida dela, sabe? Ser uma garota normal. E o que era muito difícil, por conta dos segredos que ela carregava com ela. Então, eu acho que isso também é algo a se pensar, né? Os segredos que nos aprisionam, que são segredos muito mais profundos, são coisas muito mais profundas, né? E que acabam nos aprisionando e não nos permitindo viver uma vida normal, sabe? Então, a gente vai conhecendo essa Lily que vai superando diversas coisas, diversas lutas, diversos preconceitos, diversas situações para chegar ao ponto em que ela estava e infelizmente ter a vida dela encerrada, né? Essas personagens são muito interessantes, né? E eu gostei muito delas dentro do livro. Porém, o livro poderia ter sido muito melhor, e aí eu vou pontuar para vocês os meus maiores problemas aqui. Esse livro é um livro de suspense, uma investigação policial, e é fraquíssimo nesse quesito, fraquíssimo. Se era um livro que queria nos ensinar algo, uma lição, que aí quando o segredo da Lily é revelado, ele nos ensina uma lição, o livro ele adota um tom didático até, e aí eu achei que ficou exagerado, poderia até... ele nos ensina, é um fato, mas ele adota tão esse tom didático que se perde naquilo que deveria estar acontecendo, que é o quê? A investigação. A gente deveria estar analisando tudo o que aconteceu, se o Asher é mesmo culpado, se não existem outros suspeitos. E a investigação é tão frágil, é tão fraca, que simplesmente, assim, pra mim, eu falei assim, gente, eu não acredito que eu tô lendo isso. Um livro que poderia ser 5 estrelas, ele peca demais nesse quesito. Não tem uma... E outra, um advogado que pra gente é vendido como um dos melhores do país e ele não consegue provar determinadas coisas assim que são tão frágeis dentro da investigação, que pra mim eu achei que demorou demais, sabe? Pra mim, nas primeiras questões ali já poderia ter caído por terra toda a investigação toda a denúncia contra o Asher. Ele chega a ir para o tribunal, ele chega a ser denunciado, ele chega a passar por todo o processo, e é um processo que na minha visão era bem desnecessário, porque toda a investigação foi frágil demais. Por exemplo, eles não investigaram se existiu a possibilidade de outras pessoas terem entrado ali, eles não investigaram o relacionamento da Lily com outras pessoas ali da região, né, seus amigos, colegas de classe. Eles focaram no Asher, colocaram ele lá pra Judas e acabou, ele é o nosso alvo. E isso foi tão frágil, tão fraco, que pra mim, assim, foi decepcionante. E eu ia me aborrecendo, sabe? Ia me aborrecendo demais com a história. Eu falei assim, gente, eu não acredito que eu tô lendo isso. Isso daqui tá ridículo. Tá ridículo, de verdade. Então, pra mim, o livro, ele pecou aí demais. Ele tinha tudo pra ser muito melhor, mas ele foi uma decepção, principalmente nessa parte. Eu dei meia estrela, ele só ia ficar ali no bom, mas eu dei meia estrela a mais porque eu gostei dessa reviravolta que teve na vida da Lily. Quando a gente tem uma grande revelação, o livro ganhou um novo gás, só por isso. Mas assim, o apanhar no geral, ele não é um livro tudo isso, ele é um livro ok, é um livro bom, mas nada além disso. Ele teve um hype danado, eu até entendo, eu acho que o pessoal da Verus conseguiu vender muito bem essa história e eles conseguiram deixar a gente ansioso por aquilo que a gente leria dentro desse livro, mas ele não é tão bom assim. Eu acho que existem outros livros de suspense que são bem melhores do que esse.
Não sei se eu vou ler mais da George Picoult, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu não curti tanto assim a narrativa. Mas é isso, galera. Eu vou postar a resenha escrita dele lá no blog. Eu quero saber a opinião de quem leu o livro, ou de você, caso queira ler o livro também. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários, tá? Eu vou querer saber a sua opinião de quem leu e de quem não leu, de quem pretende ler. O que vocês acharam dessa resenha? O que vocês, principalmente, não da resenha, mas o que vocês acharam do livro? Quem já leu? Comenta aqui, tá bom? Que eu vou amar conhecer a sua opinião também e conversar com você sobre o livro. Beleza, galerinha? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todo mundo que me acompanhou até o final deste vídeo. Muito em breve eu volto com muito mais pra vocês. Eu vou deixar o link da resenha aqui embaixo, o link de compra para quem esteja interessado. Você comprando o livro ou qualquer outro item lá na Amazon, você vai estar ajudando o canal a crescer cada vez mais, certo? Não esqueça de se inscrever clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. E me aguarde que em breve eu volto com muito mais para vocês. Beijão, tchau, tchau!